Oi, Franz. Tô aqui, tá? Esperando um pouquinho. E já venho. Foi entrando, pode dar um oi. Quem tá aí? Boa tarde, Fran. Ah, pode escrever assim em caps look, tá? Fica mais fácil pra eu ver. Copiar a parte. Essa belezura que vocês estão vendo é a nossa modelo, Duda. Vou explicar pra vocês. Ei, Juliana. Gente, tô aqui. Tô compartilhando. Tentar acompanhar ao mesmo tempo que vocês. Ó, eu vou usar a foto, tá? Tem autorização do pai, da Duda, para usar ela como modelo no curso virtual. E é o que eu vou usar aqui também para explicar algumas coisas de criança para vocês. Tá? Eu modelei ela, tem um vídeo meu daqui no grupo, tá? E também já circulou bastante. Eu modelei para um topo de bolo para uma festa de 1 aninho dela. E o vídeo até fez bastante sucesso e o pessoal me pediu para dar o curso dela. As meninas estavam me pedindo para fazer o curso dela. E é o curso que começa agora dia 17. Tá? Vou modelar ela todinha. Ela é muito fofa. Ela foi a minha modelo, vai continuar sendo, pedi autorização do pai, o pai autorizou. Então, ela vai ser a nossa modelo do curso. E é com ela que eu vou falar alguns detalhes sobre a anatomia facial infantil. Ei, Márcia! Boa tarde, linda! Saudade! Então, o pessoal fala, olha, é mais difícil modelar criança. Sim, é mais difícil modelar criança porque criança tem um padrão completamente diferente de crânio do adulto. E a gente que já modela humanizado já 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 internalizou algumas medidas padrões e fica difícil mudar isso, né? E o rosto de criança realmente é bem diferente, né? E, assim, o pessoal usa crânio já para modelar a criança, esses crânios, né, de resina já prontos, que não são muito adequados. Ah, que bom. Se sair do enquadramento aqui, vocês me avisem, tá? Por favor. Então, é muito diferente modelar adulto e modelar criança. Tem algumas diferenças bem gritantes, tá? Uma das diferenças, uma da principal característica da criança são os olhos, tá? Em todos os sentidos. Vocês vão observar aqui o tamanho da íris, tá? Normalmente no adulto, o que fica à mostra no olho é a íris ocupa metade do olho.
tá? Então, você olhando de frente é quase um terço. Já na criança, não. Como o olho não cresce na mesma proporção que o crânio na criança, o olho da criança é bem maior. Tá? Ó, qualquer dúvida vocês me avisem, tá bom? A localização dos olhos. Quanto mais altos os olhos, mais idade a criança tem, tá? Mais alto. Os olhos de um bebê são bem baixinhos, tá? Abaixo da linha média do crânio. O crânio ocupa quase que toda a extensão da cabeça, né? A face da criança ocupa só menos de um terço da cabeça no total. Ei, Paty. Então, tem algumas características bem marcantes nas crianças que eu vou explicar agora. Não vai ser uma live muito longa, tá? Depois eu vou passar aqui, ó. Essas são as proporções da cabeça de um bebê, de uma cabeça de uma criança de 3 anos, tá? Depois eu ponho aqui no grupo para vocês. E tenho essa referência aqui que eu uso para fazer criança. Tá? Ela tem uma medida de aproximadamente 14 centímetros, dá 13 centímetros e meio, 13 centímetros que a gente conta aqui, né? 13 centímetros e pouquinho. Normalmente as minhas crianças têm esse tamanho quando eu modelo. Tá? Ai, desculpa, tô dando cabeçada no celular que tá aqui. Bem na minha frente. Tá? Então, depois eu ponho a referência aqui as meninas estão fazendo o curso virtual. Já tem essas referências lá, já tem a referência da Duda. Tá? Vou pegar outra referência dela aqui. Normalmente eu plastifico tudo isso, tá, gente? Olha, tudo plastificado. Plastifico tudo porque na hora de modelar é mais complicado, né? Ainda mais trabalhando com biscuit, água, etc. Corro o risco de manchar minhas referências, tá? Olha, isso aqui não tem nada a ver, gente. Essas são as fotos que no curso, e normalmente todo mundo usa, para fazer modelagem realista, né? Criança é um pouco mais difícil de você tirar as fotos. A Duda é perfeita. É um excelente modelo, né? Mas normalmente é difícil. Olha, não dá para tirar a mesma. Eu teria que pegar as fotos de perfil e meio perfil, um quarto de perfil, todas com a mesma pose, né? Aqui ela tá com a boquinha fechada, aqui ela tá sorrindo, aqui ela tá com a boquinha entreaberta, aqui com a linguinha de fora. É realmente difícil, tá? Mas essas são as principais referências que a gente precisa ter. De perfil, principalmente. Tá? Agora, até essa aqui vai ser ótima para explicar o que eu tenho para explicar sobre nariz. Ei, Rô, sumida! Oi, Valéria! Gente, que vai dando um oizinho e pode perguntar, tá? Porque assim, na hora, às vezes eu esqueço de dizer alguma coisa, o pessoal tem dúvida em relação a alguma coisa, e eu acabo passando por cima, sem ver, tá? Então, essas são as referências importantes que a gente precisa ter para modelar o rostinho. Tá? Não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó. Frente, perfil, de preferência dos dois lados. Aqui esse perfil tá legal, aqui ela tá com a cabeça um pouquinho na diagonal, não tô conseguindo ver exatamente. Então, isso aqui eu poderia perder um pouco de traços no perfil se eu usar essa foto.
tá? Aqui meio perfil pra gente ter noção da altura da bochecha, que criança tem a bochecha muito alta, tá? Agora eu vou entrar na questão da explicação aqui. Então, primeira coisa, quanto mais alto os olhos, maior é a criança, maior a idade da criança, tá? Bebê tem a linha dos olhos abaixo da metade do crânio, contando do topo da cabecinha com cabelo, tá? Porque normalmente quando a gente faz humanizado, eu pelo menos, eu uso a linha de inserção do cabelo, aonde o cabelo começa, para fazer as minhas referências, minhas marcações de referência, tá? Então, no adulto, eu tenho uma do adulto ali, vou mostrar para vocês. No adulto, aqui, vou mostrar agora essa diferença. No adulto, essa apostila aqui, tem aqui no grupo, tá? Olha. Isso aqui é a cabeça de um adulto, na proporção do topo da cabeça ao queixo. A localização, o que fica no meio, ó, aqui, nessa linha, na metade da cabeça, contando do topo, com cabelo e tudo, até o queixo, são os olhos. Os olhos ficam exatamente no eixo central do rosto, no adulto. Já na criança, não. Na criança, olha, o que fica na metade do rosto é a sobrancelha. Os olhos ficam abaixo da linha central, tá? E quando a gente vai crescendo, né, o crânio vai desenvolvendo, os olhos vão mudando de posição, eles vão ficando mais altos e mais próximos, tá? A gente já sabe, quem faz humanizado, que a distância de um olho para o outro é um olho, é exatamente um olho. No bebê, não, tá? No bebê, eu vou mostrar para vocês que eles são mais separados, os olhinhos são mais separados. Aqui. Cadê? Aqui. Olha. Aqui um olho. A distância de um olho para o outro, no adulto, é exatamente um olho, tá? Da criança, não. Tá? Eles são mais separados. Aqui. Olha. Um olho. Tá? Isso aqui seria no adulto. Ok? Perdeu não, Rosângela. Perdeu não, linda. Tem muita coisa aí não. Tá? Então, cuidado. A gente sempre deve seguir a referência. Na hora de inserir os olhos, o que a gente vai fazer? Seguir a referência tanto na altura, tá? Do crânio. O cuidado que a gente tem que ter com o biscuit, tá? As medições que a gente tira quando a massa tá fresca e quando a massa seca. Tá? Normalmente eu gosto de fazer o crânio, esperar secar um pouquinho, ou seja, eu coloco moldo no papel alumínio, cubro com biscuit, faço uma camada de pele em biscuit, deixo secar. Aquilo vai perder água e vai reduzir, né? Aí eu já começo a fazer as marcações e mesmo assim eu tenho que tomar cuidado porque durante todo o meu processo ele vai reduzir ainda mais, tá? O tanto que é importante usar mais papel alumínio para fazer a base, para reter essa retenção, né? Para reter essa diminuição de volume, tá? Para manter as coisas mais no lugar. Ei, Dani. Então, importante, mais importante que eu diria no rosto da criança é localização dos olhos. Sempre ali abaixo da linha média, tá? O que é na metade do rosto, do crânio, da cabeça, metade do rosto não, da cabeça é a sobrancelha, a linha da sobrancelha, tá? Os olhos distantes, mais distantes que no adulto. O que acontece? Por que os olhos vão mudando na distância?
Bem, o que acontece é que o crânio, eu vou passar por isso. O crânio ele só chega na medida certa, ele só calcifica, ele só para de crescer e de haver mudanças nele, né, de crescimento, quando a gente atinge mais ou menos a idade de uns 25 anos. Até lá, isso vai mudando, tá? Então, o crânio vai, o cérebro vai crescendo, né? E isso vai fazendo todo o rosto se transformar, tá? E então, as cavidades aqui, orbitais, tá? As cavidades orbitais num bebê são redondinhas, são bem redondinhas. Já no adulto, ela cresce, ela vai crescendo e vai ficando mais retangular, tá? Então, essa distância vai aumentando. O que aparece do olho aqui? O olho normalmente não cresce muito, tá? Ele não cresce muito, não desenvolve menos. Por isso que a pupila, por isso que a íris da criança é bem maior. Tá? Então, se atentem quando vocês forem fazer os olhinhos do bebê, bem grandes. A íris aparece mais do que o branquinho do olho. É um olhinho bem grande. Tá? Então, primeira característica importante, os olhos. Olhos são o que mais a gente vê nessas esculturas, é o que mais determina a posição dos olhos, a distância entre eles, tá? A íris maior, esse é um aspecto. Outro aspecto, agora eu vou passar para o nariz, tá? Criança não tem a cartilagem aqui muito desenvolvida. Tá? Vou pegar um crâniozinho aqui, tá? Se um crânio normal, a criança tem esse osso nasal aqui, ó. Vocês conseguem ver? A criança tem esse pedacinho do osso aqui nasal, olha. Sempre chamando atenção, gente. Apesar de parecer que o nariz começa aqui na sobrancelha, vai descendo, não é assim, tá? Existe um ponto mais baixo, depois da sobrancelha, onde começa a subir o osso nasal. É onde começa tanto de adulto quanto de criança o nariz, tá? E esse pontinho aqui, onde começa a crescer o osso, começa a aparecer, ganhar altura o osso nasal, é exatamente na altura do canal lacrimal, tá? Então, o nariz não começa nem mais alto, nem mais baixo. Ele começa exatamente na linha do canal lacrimal, tá? Olhando de perfil, é aí que seu nariz começa a ganhar volume. Ganhar altura. Volume não, desculpa, altura, tá? No canal lacrimal. Muita gente erra isso. Aí, o que acontece é que você olhando a escultura de perfil, parece que ela tem uma napa de nariz. Porque o nariz começa muito mais alto. E você vai medir na sua referência e tá lá bonitinha, tá do mesmo tamanho. Porque olhando de frente, você se perde na altura do nariz. Tá? Então, nariz começa a ganhar altura na linha do canal lacrimal, tanto de adulto quanto de criança. Só que a criança, ela não tem tem o osso e depois vem a cartilagem, que forma a ponte do nariz, que é essa parte aqui do nariz. Essa aqui, isso aqui é o lóbulo do nariz. O adulto, com a cartilagem mais envolvida, ele é bem mais afilado e alto. Na criança quase não tem, quase parte desse osso para a ponta do nariz. Do osso aqui, deixa eu tentar fazer um osso. Tem desenho, meu desenho é péssimo, tá? Aqui tem o ossinho do nariz, tá? No adulto, o que acontece? Estão conseguindo enxergar? No adulto, o que acontece? Vem a cartilagem aqui, né?
Aí depois vem a ponta do nariz. Vai, tá lindo, né? Tá lindo, uma coisa maravilhosa. Tem a ponta do nariz e vem a... Olha que lindo, que beleza. Nossa! E vem a narina. Isso aqui é uma narina, tá, gente? Pode não parecer, mas é uma narina aqui. Então, vou fazer uma narina mais bonitinha, né? Aqui. Tem que ter um volumezinho de uma narina aqui. Tá? Isso aqui é de um adulto. A cartilagem é mais desenvolvida. Já da criança, não. Vem o ossinho nasal aqui. Tá? E o que acontece? Como ela não tem muita cartilagem desenvolvida, o que vem é quase que direto na ponta do nariz. Quase que direto na ponta do nariz e depois a narina. Ei, Maju. Ei, Cláudio. Então, nariz de criança é bem mais fácil de fazer do que um nariz de adulto, tá? E tem características muito básicas e é para todas as crianças, tá? Não tem aquela coisa, nariz de adulto é difícil, né? Tem vários formatos. Eu tô falando do... Ai, gente, desculpa, esqueci o nome. Que horror, mas é a idade. Depois eu lembro. Mas a maioria das crianças segue o mesmo padrão de nariz. Sai do osso nasal e vem uma bolinha na ponta. Quase não tem cartilagem aqui. A cartilagem fica só na ponta. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Olha aqui. O osso nasal dela vem praticamente aqui, ó. O que sai? Sai uma bolinha aqui mais alongadinha, tipo uma coxinha, né, mais alongadinha. E depois vem as narinas. As narinas são mais baixas, isso em todas as crianças, tá, gente? As narinas, você vê que adulto não. Adulto tem uma característica, às vezes a narina é da mesma altura do que a ponta. Essa curva é da mesma ponta, é da mesma altura que a ponta do nariz, às vezes mais alta, às vezes mais baixa. Nas crianças, não, tá? Elas são sempre mais baixas, tá? Elas entram aqui mais baixas e tem essa impressão de o nariz ser mais achatado. Por quê? Lá vai eu, com o meu desenho, tá? No adulto, se eu olhar de baixo para cima, tá? Se eu estivesse olhando como se eu tivesse ajoelhado, olhando de baixo para cima no rosto de adulto, o que eu veria no nariz é mais ou menos isso aqui, ó. Lindo. Ei, Maurício. Muita gente erra, Kátia, na altura do nariz. Então, basicamente, quando eu faço o nariz de adulto, tá? Tá? Aquilo sempre que eu bato, né? Explico, a narina não acaba aqui, não é uma bolinha, não é isso. Assim, tá? Olha que nariz lindo. Ai, ai. Não é assim. A narina, ela só tem curvatura em cima no nariz. Aqui embaixo ela não tem voltinha, ela vai reta até a ponta do nariz. Aqui. Por baixo, faz então. A narina tem esse formato triangular. Olha eu passando para adulto, nada a ver. Não é questão de adulto. Todos, tá? Na criança, o que acontece? Olha, a inserção da narina, isso é para fazer a diferença do adulto e da criança. A narina no adulto, ela entra, ó, aqui tá a face, né? Aqui tá a face, vem o lábio, aqui tá a face, ó, bochecha. Ela entra quase, ela insere no rosto quase que na perpendicular, olha. Fazendo um ângulo aqui de 90 graus, tá? Já na criança, não. Na criança, a narina, ó, é uma bolinha, né? Aí a narina, ela entra
mais que alongada e chapada no rosto, assim. E Tayana? Então, a narina da criança é assim. Não tem esse coisinha aqui, tá, gente? Então, ele não entra quase na perpendicular. Ele quase que cola aqui no rosto, o encaixe. Ó, é esse encaixezinho aqui, ó. É mais esparramadinho. Do adulto viria aqui assim, mais ou menos, ó. Faria esse ângulo. Da criança, não. Ele já é mais deitadinho, mais chapado, mais alongado no rosto. Não sei se vocês conseguiram entender isso. Entenderam? Alguma pergunta? E Ana Flávia? Conseguiram entender? Deu para perceber a diferença com relação do nariz de adulto e o nariz infantil? Então, nesse aspecto, o nariz infantil é muito simples de fazer. Por quê? O formato é assim, praticamente essa forma. Que quando eu faço o nariz, se vocês visualizarem o vídeo onde tem ela, onde eu tô modelando ela, vocês vão ver como que eu fiz o nariz. Que é diferente quando eu faço um adulto. Quando eu faço um adulto, eu modelo primeiro a ponte e por último eu coloco as narinas. Isso é uma coisa que eu já me acostumei. Eu modelo primeiro a ponte do nariz e depois eu faço as narinas. Já a criança, não. Na criança eu já faço o nariz direto. Como que é o nariz de uma criança? É praticamente uma bolinha com duas bolinhas aqui embaixo. Tá? Porque elas são mais baixas do que a ponta do nariz. Olha aqui. Ó. Elas aparecem um pouco a narina. Sim, é um erro, Maurício, não se fazer, porque a estrutura, desculpa, bati aqui. A estrutura craniana da criança é completamente diferente do adulto. Eu vou ver se eu mostro pra vocês uma coisa depois. Porque é num livro que eu não tenho autorização para mostrar, mas só a figura, tudo bem. Então, praticamente, quando eu faço o nariz da criança, é esse formato. Eu faço essas 3 bolinhas, monto lá bonitinho e depois eu cubro com uma camada fina de biscuit. E aí, eu faço a modelagem por cima. Tá? Com uma pelezinha, eu coloco tipo uma pele aqui em cima e praticamente o nariz tá pronto. Tá? É muito mais fácil de fazer. Tá? Outra coisa interessante e importante, outra coisa não, muitas coisas interessantes e importantes na questão da criança. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, porque eu arrumo. Eu até plastifiquei, mas dá brilho, né? E não vai dar. Eu podia usar a plastificada para escrever em cima, depois eu apagava, né? Mas dá brilho. A criatura que não pensou direito. Outra coisa, agora mais, né? Outras coisas que são bem características de criança, que a gente deve colocar na escultura, tá? Diminuir aqui. Criança, gente, olha, normalmente adulto, essa parte aqui abaixo da pálpebra inferior, ela tem umas dobrinhas, né? Umas pessoas têm isso aqui mais gordinho, outras não. Criança praticamente não tem. Tá, deixa eu baixar uma foto de um adulto aqui. Peraí. Ai, foto de adulto aqui que não para. Peraí. Olha. Tá?
aqui, ela tem hoje criança, né? Ai, eu guardo todas e agora não tem nada aqui. Mas enfim. Sim, bochecha também. Tô chegando nessa questão. Então, aqui. A marca de olheira, né? Que é essa caidinha aqui. Tem que ser bem suave, não pode ser muito marcada na hora que a gente for acrescentar a massa aqui nas bochechas, tá? Ver se tem uma parte aqui que dá pra vocês perceberem. Dá. Outro, aqui. Quando a gente faz a junção da bochecha no nariz, tá? O que acontece muito é que quando a gente coloca bochecha, né? Muitas pessoas, quando vão colocar bochecha na escultura, a bochecha termina aqui, né? Perto do nariz. Não. Ela sobe. Aqui tem, vou mostrar pra vocês. Ela sobe pro nariz aqui, ó. Praticamente isso aqui. Tá? Normalmente eu faço a bochecha terminando aqui. Lógico que é tudo muito suave, uma transição bem suave. Mas a bochecha nunca termina aqui. E na criança, isso é muito evidente. Eu vou mostrar nessa foto aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês perceberem. Aí que eu risquei. Mas olha aqui a bochecha dela. Ela praticamente termina sobre o nariz. Tanto que a narina é mais baixa do que a curvinha da bochecha. E o ponto mais importante é essa parte aqui, ó. Quando você vai fazer a transição da bochecha para cima do nariz. Ela é muito marcada. Bem marcadinha. É uma ruguinha bem profundinha, mas essa ruga, ela não é uma ruga chata, reta. Ela é arredondadinha, fazendo um volumezinho. Então, isso na criança aqui é muito marcado. Tanto que a marcação da narina, por causa dessa entrada aqui, é bem forte. Ela é bem forte, bem marcada, tá? Então, quando você for colocar aqui, essa aqui não dá pra perceber, mas quando você for colocar a narina, colocar a bochecha, sempre coloca assim, evidenciando a narina aqui, olha. Ela vai pra cima do nariz, ela termina a bochecha, termina aqui, ó. E aqui, ela é mais profundinha na criança, salientando um pouco a narina, tá? E não é só esse aspecto. Outro aspecto infantil importante, se vocês tiverem criança, principalmente bebê, que vocês vão perceber, é aqui, ó, na lateral do olho, final da bochecha e na lateral do olho. Essa foto aqui tá quase que um Photoshop, tão linda, né? Não é não? Tem um certo volumezinho aqui. Ver se dá pra vocês verem. Essa foto aqui dá. É quase que um inchadinho. Tá? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber. Conseguem perceber isso? Opa! Quase que um inchadinho, né? A gente tem adulto, quando tá com o olho inchado, isso aqui sobe muito. A criança tem esse volume aqui, bem saliente. Tá? Então, normalmente, depois que a gente termina de modelar o rosto, termina de acertar a altura do bochecha, a gente acrescenta um pouquinho mais de massa aqui nessa lateralzinha, no canto externo do olho. Ei, Angel, pra variar.
tá? Então, a criança tem um certo volumezinho aqui, nesse canto externo do olho aqui, tá? Bochecha, realmente, é a parte que não tem nem discussão, salienta muito, né? A criança tem a bochechinha aqui, ó, muito saliente. Não tem aquele fundinho do beijo, sabe? Aquele biquinho que as mulheres fazem para passar batom, tá? Eu vou explicar por quê. Porque quando o bebê, ele praticamente, ele não tem uma mandíbula muito desenvolvida. Ela é muito próxima do zigomático. Aqui, aquele osso aqui, ó. Cadê minha caveirinha? Aqui, ó. Esse é o osso zigomático. Isso aqui, ó, essa diferença do zigomático para o maxilar, desculpa, para a mandíbula, tem uma depressão muito grande que normalmente as mulheres costumam salientar com a parte mais profunda, né? Aqui a gente passa o blush, aqui normalmente a gente costuma fazer um sombreamento ou esqueci o nome, que para essa parte parecer mais profunda aqui. Já na criança não. A criança tem um maxilar muito próximo do zigomático, desse arco zigomático aqui. Então, praticamente, ela não tem essa profundidade aqui, tá? E outra, o maxilar da criança, por ela não ter dente, né? Quando ela tá começando a desenvolver o dente, que acontece isso também. Ele é praticamente na horizontal aqui. Terminou a nuca, o crânio vem quase que a mandíbula vem quase na horizontal, aqui, ó. Por isso que criança quase não tem queixo. Por isso que criança quase não tem queixo. Porque a mandíbula vem bem aqui na horizontal. A partir do momento que vão começando a aparecer os dentes, e que a mandíbula já começa a criar esse ângulo inclinado. Mas na criança não. Na criança isso aqui é assim, ó. Então, prestem atenção na hora que vocês forem fazer a mandíbula de criança. É praticamente reta, ela não tem inclinação nenhuma. Tá? Principalmente criança quando está sem dente. Quando ela começa a criar dentes, é que a mandíbula vai criando essa angulação. E quando a gente vai perdendo também, ela vai mudando, a mandíbula vem pra cima. Triste, né? Mas a mandíbula começa a subir. Ficar no ângulo contrário. Tá bom? Então, a criança não tem essa profundidade aqui na bochecha, então ela parece realmente mais bochechuda, né? Tem esse volume bem forte aqui na lateral sobre a mandíbula, tá? Praticamente não tem queixo, tem pouco queixo, tá? Porque ele praticamente tá na mesma linha da mandíbula, mesma coisa, então ela tem pouquinho queixo. Não tem muito volume aqui no queixo. Queixo bem curtinho, olha aqui. Ele não tem essa profundidade, não. Da bochechinha, tá? E outra coisa mais importante. Ei, Lady. E outra coisa mais importante. É lateral da boquinha. Da boquinha e o filtro aqui. Essa parte aqui do superior do lábio. Como ela é muito novinha, né? Ela não tem aqueles vínculos que a gente vai, o tal do bigode chinês, né? Que a gente vai criando com o passar do tempo, essa marcação. Então, normalmente aqui tem um volume. Essa diferença entre a bochecha e a parte superior aqui do lábio tem um certo volume aqui, ó, que a gente deve colocar. Tá? Aqui deixa eu ver aqui na lateral. Não dá pra perceber muito, que talvez aqui perceba um pouco. Tá? Não é fundinho aqui, não tem uma transição igual de adulto, que é muito marcadinho aqui, não.
tá? Tem quase que um volume direto aqui, tá? E vou apagar de novo. Outro volume importante de colocar, bem mais em criança, é aqui, ó. Tá? Na lateral da boca. É mais volumoso até do que a bochecha. O queixo da criança é menor, Maurício. Justamente por essa questão que eu expliquei do maxilar. Mandíbula, desculpa. Maxilar. Superior e inferior. E a gente chama isso aqui de mandíbula. Ó. Ok? A boca é menor. Ela é mais arredondadinha. Tá? Alguma dúvida com relação a isso? Ok. Então, tá. Orelhas. Vocês vão ver aqui que a posição da orelha na criança é diferente da posição de um adulto, tá? A orelha da criança, ela fica... Vou colocar primeiro de adulto, tá? A orelha de um adulto, ela entra na metade do crânio, tá? Igual de criança, daí não muda nada. Só que ela ocupa o espaço entre o ponto mais alto da sobrancelha, aqui, e a ponta do nariz. Essa é a medida normal da orelha. De criança, não. De criança, ela é mais baixa. Ela fica entre a metade da diferença entre a pálpebra superior e a sobrancelha. Aqui dá pra ver melhor. E termina abaixo do nariz, perto do lábio aqui, ó. No meio dessa diferença aqui, ó. No meio do filtro. Tá? Do adulto não começa aqui e termina aqui. Da criança começa entre a sobrancelha e o olho e termina entre o nariz e o lábio superior. Ei, Luana? Esse é o posicionamento correto da orelha, tá? Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Eu vou pegar aqui. Não posso mostrar muito, mas vou mostrar pra vocês a diferença aqui. Tem... Só um instantinho que eu tô pegando aqui no livro pra mostrar a questão da mandíbula que eu falei pra vocês. Eu posso mexer aqui. Isso aqui é o desenvolvimento do crânio, desde bebê até idoso. Tá dando pra ver? É ruim que não tô vendo a resposta do pessoal. Eu fico meio que voando aqui. Então, o que acontece com o recém-nascido? Olha aqui. Olha, praticamente tem mais crânio do que face. Aqui, olha. A diferença entre o zigomático aqui, ó, entre o zigomático e a mandíbula é quase nada. Por isso que tem esse volume, né, esse volume todo na bochecha, sem aparecer aquele fundinho do beicinho para batom. Olha, a mandíbula bem próxima. E ela, olha, onde termina a nuca, né, final do crânio,
e aonde termina a mandíbula aqui. A diferença para um adulto já completamente desenvolvido. Começam a aparecer os dentes e a mandíbula vai mudando o ângulo, ela vai descendo, ó, ela vai inclinando. Tá? E aqui o idoso, que ele vai perdendo os dentes e a inclinação vai mudando. Tá? Deixa eu ver se eu mostro mais alguma coisa aqui pra vocês. Disso, de criança. Se tem alguma... Ai, aqui tem, eu acho que tem. Peraí, que eu acho que aqui tem. Se eu tô esquecendo alguma coisa de rosto, se alguém tem alguma dúvida, pergunta, porque às vezes eu esqueço. Aqui eu não posso de tudo, mas olha só. Essa modelagem de nariz infantil. Vocês estão conseguindo ver? Sim, a testa sim, porque o crânio é muito maior. Tá? Vou te mostrar aqui nessa... A testa é mais larga, as têmporas não são tão marcadas, tá? Porque no adulto a têmpora é muito marcada. No da criança, como ainda não desenvolveu completamente, ela não tem essa têmpora muito marcada, tá? Dá pra se ver a diferença dos planos, né? Que vai arredondando, não é completamente arredondada, dá pra se ver a diferença, mas ela não é tão marcada. E ela é maior. Vou voltar lá naquele desenho. Ei, Fabiana. Tá? Aqui vocês conseguem ver o nariz? Como que é a modelagem, ó. Terminou. Aqui seria o osso nasal. Tá? Olha só, gente, aquilo que eu falei com vocês. A inclinação, olha. Ele começa a ganhar altura quase não, na linha do canal lacrimal, não é antes. Ah, esqueci de falar disso aqui pra vocês. Então, olha, é uma bola, né, com duas bolinhas na lateral. Deixa eu voltar lá na testa pra vocês verem. Deixa eu voltar outra coisa aqui da testa que eu achei. Vou voltar aqui. O Maurício. Olha a marcação. Olha como é que é a têmpora. A têmpora aqui no adulto, olha. Aqui, ó. Esse temporal, osso temporal aqui. Olha como ele é mais profundo e marcado. Aqui, olha, praticamente só aqui na altura dos olhos, ela não sobe pra testa, ó. Aqui nem tem, o bebê quase não tem essa marcação de têmpora. Olha, a cabeça é mais angulosa para trás, ó. Mas é maior. Pelos olhos serem mais baixos, ela é mais angulosa. Tá? Olha aqui, o adulto já tem esse osso da sobrancelha. Criança não. Tá aquela diferença do osso da sobrancelha. Criança não, ó. Bebê não tem. Então, essas... Praticamente, quer dizer, a diferença de modelar num crânio, um bebê num crânio de adulto, o risco é muito grande de se perder. Tudo tá na posição diferente, né? Você vai ter que fazer alguns ajustes, principalmente na questão da cabeça.
Ei, Manu! Ok? Deixa eu ver se eu vou aproveitar aqui e vou ver se eu mostro pra vocês a questão da... Aqui, ó. Lembra daquele inchadinho nos olhos que eu falei? Nessa foto aqui aparece bem, olha. O volume aqui na bochechinha, do lado da boca, ó. Uma massazinha aqui do lado da boca. Olha a diferença de nariz desse para esse. Esse aqui a narina tá entrando mais que perpendicular no rosto. Esse não, ela vai esparramando em cima da face, ó. A foto aqui tá fantástica pra mostrar tudo isso. Olha como aqui, mais arredondadinho, né? A têmpora aqui muito pouquinho marcada, é mais praticamente aqui, ó. Distância entre os olhos. Ok? Eu não posso mostrar o livro, gente, porque não é meu. E, bem, deixa eu ver a questão da lateral do nariz. Aqui tem até umas fotos aqui que eu vi. De nariz, só um minutinho. Acho. Esse livro não é meu, não posso mostrar, mas umas fotos ou outras eu acho que eu posso mostrar pra vocês. A questão da bochecha que sobe... Olha só aqui. Praticamente termina aqui, ó, o osso nasal. E aqui começa o nariz. Aquela parte que eu falei da bochecha que sobe pra cima do nariz. Que sobe pra cima da ponte aqui do nariz, olha. Não termina aqui embaixo, ela sobe. E quando você subir com essa massa tem um determinado volume aqui, que ela salienta mais a profundidade da narina e dá uma gordurinha aqui, olha. Tá? O adulto faria isso aqui, ó, esse ângulo, né? Descendo dessa forma. Da criança, ela já tem mais volume aqui, próximo da ponte do nariz. Ela entra mais gordinha aqui e esse vínculo fica mais forte. Esse espaço aqui, se ela acompanha, a criança deve ter um desenho, né? Mas pelos olhos serem mais separados, sim, é mais separado. Tá? Ela é mais distante, porque ela vai acompanhar o olho. Agora, você tem um desenho na criança que tem uma sobrancelha mais marcadinha, mas normalmente é mais falhadinha assim mesmo. Como assim, Índio? É bem falhadinha, né? Tem criança que tem a sobrancelha mais como é que fala? Não é espessa, mais larguinha, né? Mas ela é mais falhadinha. A Cláudia deve ter perdido, gente. Coloquei entrar. Eu não sei, eu acho que eu falei tudo. Deixa eu ver se penso mais alguma coisa. Boca. Não tem muita diferença, só ela é mais arredondadinha, menorzinha, né?
Orelha também, eu falei o ponto importante, que não é na mesma posição. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui eu vou colocar aqui no grupo. Tá? Essa referência aqui eu vou pôr aqui no grupo. Essa é de bebê e de uma criança de 3 anos de idade. Que pra padrões de altura do olho, etc. Tá? Então, não sei se tem alguém com mais alguma dúvida aqui. Tá, praticamente falei muita coisa. Essa é uma parte da aula que começa dia 17. Ai, desculpa, bati a cabeça aqui de novo. Peraí, eu perdi aqui um comentário, deixa eu ver, tô procurando. Ah, sim, não. Ok. Bem, então é isso. Gente, obrigada pela companhia. Puder, divulguem pra mim. O curso começa dia 17, na terça-feira. Vai ser a nossa princesa Duda como modelo, manequim do curso. Tá? Vou fazer ela completa. Corpinho vai seguir esse padrão. Não é caricatura. Tá? O mesmo padrão, corpinho proporcional ao rosto. Então, vai ser exatamente nessa proporção, com esse tamanho. Criança. Cabelinho overlock. Né? Roupinha, toda vestidinha, bonitinha. Só não vou fazer a pepa junto, porque não é meu forte, tá? Gente, eu apanhei demais pra fazer a pepa. Quando eu fiz a escultura, a pepa foi algo assim, só vi a pepa lá, muito estranho. Aí não vai ter a pepa, vai ser só ela bonitinha, toda completinha. Tá? Então, terça-feira eu aguardo vocês. Não se esqueçam. Ah, susto, Ju. Falei assim, como assim eu tô comentando? Sim, tudo. A minha base não é lá grandes coisas, não, viu, Maurício? É muito, muito, muito iniciante, tá? A base não, essas coisas não são muito meu forte, não. Porque a minha basezinha é uma coisinha assim com uso cortador de florzinha pra fazer. Mas ela toda vai ser rosto, corpo, pintura, roupa, cabelo. Ela toda completa, é o mesmo preço, 75. Por nada. Ô, linda, dizer o quê? Kátia, você quer o nome de quê? Desculpa, não vi. De que você quer o nome? Nome do livro? É, Kátia? Ô, Ana Flávia, eu que agradeço pela companhia. Não, eu não uso costura, não. É só cola. Kátia, fala comigo. Esse grupo não é pago, não. É aberto. Tá aberto, Ju. Pode? É. É o nome do livro?
Tá. É ruim, porque eu tô no delay também, eu não consigo ter resposta. Kátia, o nome do livro? Vou mostrar o livro aqui, eu tenho xarope dele. Mas... é do Felipe Farrot. Eu boto o nome no coisa depois. Não, mas tá gigantesco. Tá gigantesco meu delay. Bem, uma hora eu respondo, Kátia, mas se for isso, eu te passo. Depois você me chama, me pede que eu passe esse livro do Felipe Farrot. Tá? Então é isso, meus amores. O que eu vou fazer é o meu merchandise, né? Que é das minhas peças. Que eu mostrei em foto, mas vou mostrar aqui. Essa é uma escultura da Jean Harlow do... Nossa, tá tudo torto, né, gente? Ninguém avisa. Essa é uma escultura da Jean Harlow, né? Terminei agora. E a Daenerys tá toda... Eu bati a cabeça no celular, o celular foi para lá do outro lado. E ninguém avisa, né? Não, agora tá certo. Agora tá certo. Tá. Essa é a Daenerys do curso virtual que tá disponível até hoje por R$50. Da segunda ele já vai para 75. Só que para os meus alunos mais antigos, meus alunos mais antigos, não, meus alunos já que já fazem curso, olha, o cucuruco dela diminuiu, lógico, né? A Anta aqui pôs massa, mas pôs pouca massa. Não funcionou, tinha que ter colocado o jujudinho lá. Então, ela, para os meus alunos, já o preço continua o mesmo, R$50, tá? Bonitinha aqui, na sacolinha, para não tomar poeira, vai ficar linda, maravilhosa. E, por último, a peça estrela, que é a... Oi, linda! Dá um beijo nela por mim. E, por último, a estrela, que é a Audrey. É Audrey, gente, eu falava Audrey, não é Audrey, é Audrey. Audrey. Tô aprendendo até isso, ó. Que é a Audrey, do curso de noivinhos, que começa final de novembro, tá, gente? Depois eu explico pra vocês por quê. Porque a Paty, o marido da Paty vai precisar operar e ela não vai poder se dedicar logo no início. Então a gente atrasou o início do curso um pouquinho, vai precisar atrasar o início do curso um pouquinho. Bom que o pessoal que tá querendo pagar, né? Mais tempo pra pagar, vai ter esse tempo. Então, ela vai final de novembro. E esse é o curso de noivinho. Essa é a noiva do curso de noivinho. Tá à venda, tá, gente? Já tenho até algumas pessoas interessadas. Então, quem tiver interesse, corre. Que essa aqui já tá quase vendida. Bonitinha. Vai ser uma dó, né? Eu estava louca pra botar ela na minha estante. Ju, você é ótima. Obrigada, Ju. Muito fofa. Ô, Cláudia, eu que agradeço. Então, tem a noivinha fofa. Vai ser o casal, tá? Tá R$350 até dia 17. Depois, é porque tá com desconto de 10%. Depois é 385. Dá pra dividir 3 vezes no PayPal. E, ó, eu faço a modelagem. Essa roupa maravilhosa é da Paty, porque quem é expert em roupa, em noivos e noivas é a Paty. Ai, que susto, pensei que tivesse caído uma pedrinha aqui. Ela penteou, maquiou, botou esses micro cílios aqui.
Toda ela foi vestida. Buquê da Paty. Maravilhoso esse buquê. Tá sombreada, a coisa mais fofa do mundo. Tá? Vestido. Eu acho que eu recebi uma ligação. Aí ela para. Mas era só isso, gente. Não vou atrapalhar mais o sábado de vocês. Tenham um bom final de semana. Tá bom? Tenham um bom final de semana. Tá? Beijo enorme pra todo mundo. Obrigada pela companhia. Qualquer coisa me chama, tá? Vou aproveitar. O curso tá bem bacana, eu acho. Também bem bacana. Com bastante informação. Todos eles. E o da criança eu acho que promete um pouco mais, porque é muita novidade, porque o pessoal realmente tem muita dificuldade em fazer criança. Tá bom? Qualquer coisa me chama em inbox, tô por aqui. Tá? Beijos, meus amores. Bom final de semana, fiquem com Deus. Tá? E até a próxima. Tá bem? Beijos. Tchau. Beijo, Rô. Beijo, Fran. Beijo, Cláudio. Beijo, Kátia. Obrigada pra todo mundo, viu? Tchau.